A importância de um encontro. O encontro entre duas pessoas pode desencadear uma sucessão de acontecimentos os mais diversos, bons e ruins. Não é raro alguém afirmar diante de uma situação: bom seria que nunca tivessem se conhecido ou se encontrado. Ou então, que bom que se conheceram, obviamente agradecendo a desdobramentos positivos. A crônica bíblica não se furta a essa realidade e traz em seu contexto a narrativa de bons e maus encontros. Entre tantos outros que poderíamos considerar, estaremos, neste momento, voltados para o encontro de Saul com Samuel, o sacerdote, bem como o desdobramento dos fatos que sucederam. Uma pergunta antes de desenvolvermos aqui esta reflexão. Quando de fato um doente ganha uma chance real de recuperação? Quando é atendido rapidamente? Quando descobre o remédio certo? Quando está diante de um médico capaz? Não. A chance de cura é realmente possível somente quando o doente reconhece que está doente. Porque de nada valerá rapidez no atendimento, remédio eficaz e médico capacitado, se o paciente não reconhecer sua enfermidade e se submeter ao tratamento adequado. A possibilidade de adoecermos é um fato. E ocorre que, além das doenças físicas, podemos ser acometidos de enfermidades espirituais, o que implica da nossa parte cuidados preventivos ou corretivos quando percebidos. Portanto, as duas avaliações que garantem nossa sobrevivência espiritual são a que vem de Deus e a que parte de nós mesmos. O salmista Davi orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E Paulo, escrevendo à igreja, exortou no tocante ao cerimonial da Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ao observar a vida do primeiro rei de Israel, temos dois momentos muito parecidos, em que Saul dependia de um encontro com Samuel, o sacerdote, para superar um momento de falência em sua vida. A falência na busca que empreendia quando buscava os animais que haviam desaparecido. Saul estava para desistir, não acreditava mais. A vida é imprevisível e podemos experimentar a falência ou o sentimento da incapacidade total por duas razões. Por não termos estrutura ou recurso equivalente ao enfrentamento da adversidade, ou por cultivar nós mesmos uma tendência comprometedora de falência. Às vezes somos surpreendidos por situações alheias à nossa vontade e sabidamente além das nossas forças, como os discípulos de Jesus, por exemplo, que remavam na tormenta. Está escrito: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E Paulo, a caminho de Roma, viveu uma situação semelhante, quando o navio em que estava foi arrebatado por um vento poderoso. Está escrito: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. É fato, queridos, que em algumas situações na vida acabam-se as expectativas de sucesso. A primeira vez que Saul precisou de um encontro com Samuel foi quando buscava jumentas desaparecidas. Após 3 tentativas frustradas,
durante 3 dias. O filho de Quis não tinha forças para prosseguir. Foi uma falência física, emocional, psicológica. Seu pensamento era desistir da procura dos animais. Quando foi incentivado pelo moço que o acompanhava a procurar o homem de Deus, ele estava próximo à residência de Samuel, o sacerdote. E o moço disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado. Tudo que ele diz acontece. Vamos lá. Porventura nos mostrará o caminho? Saul concordou. Ainda bem que concordou. Porque se ele ignora e volta, ele estaria perdendo a maior bênção da sua vida. Isso fez toda a diferença e ele foi tremendamente ajudado. Além de saber que o problema já estava resolvido, os animais já haviam sido encontrados, ele foi habilitado a uma nova condição de vida, pois foi ungido rei. Mas pode ser que nós mesmos provoquemos a nossa falência quando ignoramos cuidados preventivos ou sinais de alerta para um ajuste. Esse é o caso de Saul, o rei de Israel, após a sua unção. Houve um segundo momento que Saul dependia de um encontro com o homem de Deus. E o caso agora era mais grave. Não era apenas uma falência psicológica, emocional, mas uma falência moral e espiritual. Se fizesse assim, se encontrasse Samuel, seria ajudado, como da primeira vez. Mas isso nunca aconteceu. Após o seu fracasso em atender o imperativo divino para exterminar Amaleque, ficou evidente que Saul optara por decidir o que era certo ou errado. Saul se distanciara de Deus, e era a sua escala pessoal de valor que prevalecia. Esse é um problema. Quando nós ignoramos os ditames divinos, as orientações bíblicas, e estabelecemos o nosso próprio critério de certo e errado. E quando Saul foi repreendido por Samuel, Saul não o respeitou. Até ele agarrou e rasgou a capa, quando Samuel tentou se retirar. Aquela experiência, após ter sido ungido e ter sobre ele o Espírito do Senhor, como aconteceu, Saul até profetizou quando encontrou um grupo de profetas, mas isso não teve prosseguimento em sua vida. Infelizmente, não houve sustentação para um ambiente favorável ao Espírito Santo de Deus em seu coração. E ele dependia disso. Então, gradativamente, mas de maneira irreversível, Saul evidenciou sua indiferença para com as diretrizes divinas para a sua vida. Esse comportamento levaria ao trágico fim, como conhecemos. Deus permite situações que expõem nosso interior não para que Ele saiba, mas para que nós mesmos saibamos o que realmente somos. Como o profeta Jonas, que escondeu seu repúdio preconceituoso contra os ninivitas até o dia que teve que pregar para eles e recusou. Quanto a Saul, na ocasião em que deveria exterminar o rei Amalequita e tudo quanto lhe pertencia, o rei de Israel estava dominado por um sentimento materialista que sufocava a voz de Deus em seu coração. Então, o desejo de ter suplantava o desejo de ser. E isso, quando ocorre, é fatal. Saul não soube conviver com o poder de governar o seu povo e privilegiou demasiadamente as benesses da vida palaciana, isto em detrimento da responsabilidade de se conduzir no temor de Deus. Na vida de Saul agora, era mais importante possuir e administrar bens materiais do que preservar
a comunhão com o Deus que lhe permitiu a condição de rei. Um pensamento. Na caminhada da fé, não existe autonomia, mas contínua consciência da dependência divina. A incumbência de destruir os bens de Amaleque ia exatamente contra o desejo do coração de Saul de acumular patrimônio. Destruir um rebanho excepcional e selecionado como o que encontrou era uma decisão difícil para Saul, pois estava fascinado pelos bens materiais e pelos belos animais que encontrou. Não temos o direito de validar o que Deus impugnou. Saul foi ungido quando procurava resgatar animais. Agora seria rejeitado, exatamente quando poupava animais. O propósito de Deus de enviá-lo ao encontro de Amaleque não era apenas um acerto de contas antigo, pois Amaleque estava sentenciado por Deus desde a saída de Israel do Egito. Mas também Deus queria dar a Saul a oportunidade de corrigir em si mesmo uma tendência que comprometia perigosamente não apenas o seu reino, mas a sua vida diante de Deus e a sua alma. Foi assim com Judas. Jesus o fez tesoureiro do grupo de discípulos, justamente para trabalhar essa área da sua vida, pois Jesus, entre outras coisas, é um excelente psicólogo. Mas Judas preferiu continuar roubando. Roubou até os discípulos. E terminou como conhecemos, enforcado em um precipício. Infelizmente, Saul foi totalmente reprovado na oportunidade que teve, à semelhança de Judas. Essa ocasião em Gilgal, no confronto com Amaleque, foi a última vez que Saul viu Samuel. Está escrito: então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. E Samuel tinha dó de Saul. Devemos compreender que o perigo de cultivarmos um hábito comprometedor é que as oportunidades de reparação podem cessar. De repente estaremos tendo a última oportunidade de reparar um erro em nossa vida, ou um hábito, e se não aproveitarmos, será impossível mudar o nosso destino. Quando os discípulos censuraram a mulher que adorou Jesus com um perfume muito caro, dizendo que era um desperdício e que ela poderia socorrer os pobres se o vendesse, Jesus fez um alerta. Os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. Eles não teriam Jesus para sempre. Mais à frente, Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, com as seguintes palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas não quiseste. Eis que a vossa casa há de ficar deserta, porque vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Desde a última vez que Saul viu Samuel, uma sequência de fatos comprometedores agravaram sua condição. E entre esses, ocorreu o mais grave deles, como está registrado: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Certamente que Samuel esperava que em algum momento houvesse um quebrantamento em Saul, e este o procurasse, e tudo poderia ser reparado. Havia um procedimento de expiação regulamentado na lei para o caso de um governante, um príncipe, um rei errar.
E a esperança de Samuel era ministrar, usar este recurso em favor do rei de Israel. Samuel amava Saul. Foi determinado por Deus na lei o seguinte: quando um príncipe pecar, proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que se não deve fazer e se tornar culpado, ele trará um bode tirado das cabras, machos, sem defeito, porá sua mão sobre a cabeça do animal e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. É expiação do pecado. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. E o restante do seu sangue derramará à base do altar. Queimará sobre o altar toda a gordura, como gordura de sacrifício pacífico. E assim, o sacerdote fará pelo príncipe expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. Está lá em Levítico capítulo 4, versículo 24 a 26. No Antigo Testamento, o sacrifício pelo pecado era a concretização de algo que nascia no coração do transgressor. A validação do sacrifício diante de Deus ocorria porque a consumação era a exteriorização das motivações do coração. Deus recebia as ofertas por meio da fé de quem o ofertava. Deus curava através da fé de quem sacrificava, perdoava através do arrependimento de quem sacrificava. Assim que não era o rito em si que tinha valor ou poder, mas Deus que contemplava o coração do ofertante e se tornava propício a ele. Bastava Saul se arrepender e vir até o sacerdote. Mas lamentavelmente, isso nunca aconteceu. Então está registrado: nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Samuel deve ter esperado por Saul até o seu último dia de vida, pois Samuel faleceu antes de Saul, mas ele nunca apareceu. Algum tempo depois, Saul cometeu suicídio. Que pena. Todos nós somos passíveis de erros e pecados, mas o arrependimento sincero muda tudo. Um pensamento: a sinceridade tem o poder de abrir a cela da culpa. O arrependimento, o poder de abrir o portão da prisão. E o perdão alcançado traz de volta a liberdade perdida. Deus vos abençoe.